Nós tivemos o nosso culto dedicado lembrando as nossas crianças e o Dia da Criança. Não sei se os irmãos se lembram, foi um culto diferente, foi um culto com uma participação especial dos nossos pequeninos e eu fiquei marcado. Houve várias coisas no culto que eu gostei muito, mas houve uma coisa que me marcou, que eu achei muito interessante, um pormenor, quando a Nadine fez a sua oração. Ela estava muito ansiosa, era uma responsabilidade muito grande vir aqui à frente orar, e quando ela olhou para a cara dos irmãos todos, mais difícil ficou. Mas ela lá fez um esforço e foi levando a sua oração até ao fim, e quando ela chegou, não sei se os irmãos se lembram, antes de fazer a sua palavra final, ela deu um grande suspiro. Amém. E aquilo representava bem o esforço que por vezes acontece quando a gente vem aqui para a frente. Não sei, alguns irmãos já tiveram esta oportunidade. Nós temos tido cultos dirigidos por várias partes da nossa igreja, vários departamentos da nossa igreja, e normalmente o que os irmãos dizem é isto. Não são só os pequeninos. Recentemente houve uma irmã da nossa igreja que estava aqui à frente e a preocupação da direção do culto era tão grande que ela esqueceu o nome da filha. Lembram-se? Quem esteve cá lembra-se, ela sabe, ela está zangada comigo, depois no fim do culto ela vai... zangar-se comigo lá fora, mas isso fica para lá fora. Irmãos, é assim, às vezes acontece, o nosso propósito aqui é adorar o Senhor da melhor maneira possível e todos nós estamos prestando culto ao nosso Deus. Nós queremos hoje falar aos irmãos brevemente a respeito da oração. Nós vamos ter ajuda porque os textos que vamos usar são vários e eles irão aparecendo, à medida que fomos citando os textos, eles irão aparecer aqui atrás, para que os irmãos possam acompanhar e fica mais fácil, em vez de termos que abrir a Bíblia, a todos os versículos. A oração é, simultaneamente, a prática mais simples e a mais desprezada da vida cristã. Ela é simples, qualquer pessoa pode fazê-lo. Nós ensinamos na igreja a oração e não a reza. Há alguma diferença, não é? A reza, nós temos que decorar um texto, grande ou pequeno, e repeti-lo de forma sistemática. A oração é uma expressão própria do nosso coração. São as nossas próprias palavras. Nós falamos com o Senhor na nossa própria linguagem. A oração é simples porque ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ninguém precisa fazer um curso de teologia para fazer oração. Qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, pode se envolver na oração. Portanto, ela é muito simples. Mas ela é também, infelizmente, muito desprezada. Desprezada, irmãos, porque a oração se dá no mundo espiritual e ela se dá numa realidade que nós não vemos. E nós criamos uma dependência significativa das coisas que vemos. Hoje em dia, se nós virmos, nós acreditamos. E nem percebemos que muitas das coisas que nós vemos não são reais. Por exemplo, hoje na televisão, nos filmes, nos seriados, etc. e tal, há um sector significativo e que gasta fortunas que os irmãos não podem imaginar com algo que se chamam efeitos especiais. E os efeitos especiais são essencialmente fantasia. Aquilo não está lá. Hoje há muitos filmes em que os atores estão representando com um fundo verde ou azul. Não há nada por trás. Mas depois, quando nós vemos o filme, vemos uma paisagem extraordinária, mirabolante, de um planeta ou de uma terra inventada, mas nós estamos a ver, e porque estamos a ver pensamos que é verdade. Mas não é. É fantasia. Mas nós criamos a dependência das coisas que vemos. E é por isso que muitas vezes desprezamos a oração, porque a oração se dá numa realidade em que nós não estamos vendo. Nós não vemos o Deus a quem oramos. Nós não vemos o que acontece enquanto nós estamos orando. Muitas vezes nós não percebemos aquilo que sucede no mundo espiritual e que eventualmente vai acontecer no mundo físico e real também quando nós estamos orando. Há pessoas que veem a oração como uma espécie de exercício simples de pensamento positivo. Não vamos pensar positivamente sobre isto e as coisas vão acontecer. Mas não é isto que a Bíblia diz, irmãos. O inimigo dos nossos corações e da Igreja do Senhor Jesus, o inimigo de Deus, ele teme a oração porque ele conhece o seu poder. Ele é o primeiro a tentar desprezá-la, colocá-la num cantinho.
Ele não fica muito preocupado com os nossos eventos, ele não fica muito preocupado com as nossas grandes reuniões, ele não fica muito preocupado com os nossos discursos, ele não fica muito preocupado com uma série de coisas que nós podemos fazer. Mas se nós resolvermos orar, irmãos, e aí ele já não facilita tanto as coisas. É por isso que normalmente as reuniões de oração e os encontros de oração e as vigílias de oração nem sempre são muito frequentados, porque é mais difícil. E nós, se conseguíssemos perceber o que está acontecendo enquanto oramos, se calhar enchíamos a igreja na hora da vigília de oração. Mas nós não vemos. E então, muitas vezes, não nos envolvemos. Eu queria brevemente, e com base na palavra do Senhor, dizer aos irmãos o que acontece quando nós oramos. O que acontece quando nós oramos? E a primeira coisa que eu diria aos irmãos, baseado em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, é que quando nós oramos, nós vamos ao trono da graça. O autor de Hebreus disse: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O irmão já precisou de audiência com alguma autoridade? Já percebeu como é complicado sermos recebidos pelas autoridades? Experimente tentar uma audiência com o primeiro-ministro, com o presidente da República. Não precisa ser tão complicado. Tenta arranjar uma audiência com o presidente da Câmara. Às vezes até da junta de freguesia. São pessoas ocupadas, tem que se marcar com muita antecedência, é preciso passar por várias coisas. E às vezes marcamos um encontro com uma autoridade dessas apenas para chegar na hora e descobrir que quem vai nos receber não é a própria pessoa, mas é um subalterno, não é? Um secretário ou alguma pessoa que depois vai passar a informação a ele. A não ser que o irmão tenha uma cunha muito grande, dificilmente vai conseguir chegar à presença destas autoridades maiores. E eu quero lhe dizer uma coisa. O irmão e a irmã não têm direito de chegar à presença de Deus. Não tem. Eu também não tenho. Nenhum de nós tem. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e por causa disso estamos separados da glória de Deus. Mas nós temos um mediador, irmãos. Eu não vou dizer que é uma cunha, que é muito mais do que isto. E o nosso mediador, que é Jesus Cristo, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça. E este acesso, irmãos, não precisa ser agendado. Nós não precisamos colocar na agenda a hora em que vamos falar com Deus. A qualquer momento nós temos acesso ao trono da graça. Coisa extraordinária, irmãos. Eu trabalhei entre muçulmanos muitos anos e havia um irmão que se converteu, um muçulmano que se converteu naquele ambiente, e isto era algo que ele sistematicamente respondia e dizia: pastor, eu não consigo ainda perder o deslumbre, a satisfação, a alegria de saber que nós podemos chegar à presença de Deus a qualquer momento. Porque ele, como muçulmano, não tinha esta ideia. A perspectiva era de algo sofrido, era uma tentativa, era uma busca, sem certeza. A Bíblia diz que nós chegamos com confiança diretamente ao trono da graça. O que é que acontece quando o irmão ora? Quando o irmão ora, o irmão está na presença de Deus. Deus está ouvindo as suas orações. O irmão está falando diretamente com aquele que é o ser criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós oramos e entramos em audiência na presença do Todo-Poderoso, nós não vamos à presença de alguém de quem nós temos que apenas temer. Devemos ter o temor de Deus no nosso coração, mas nós não vamos com medo. Porque a Bíblia diz, e Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em trevas, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O que é que acontece quando o irmão ora, tem acesso direto ao trono da graça e lá vai falar com o seu Pai Celeste? É por isso que Jesus nos ensinou a orar de uma forma única, que não existia no Antigo Testamento, e Ele nos ensinou a orar começando por Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Que diferença nós podemos chegar à presença do Senhor, Criador dos céus e da terra, mas chegar à sua presença e poder dizer Pai. Nós não estamos chegando diante de alguém de quem temos terror ou medo, não é algo desconhecido ou assustador, mas podemos chegar à presença dele com a confiança de alguém que nos ama como um Pai amoroso,
um amor perfeito, um amor completo. Agora, quando nós chegamos diante de certas audiências e nestas circunstâncias, muitas vezes não sabemos o que dizer. Não sei se o irmão já teve encontros especiais em que precisou preparar um discurso ou elaborar uma palavra, uma maneira correta de agir e de se comportar. Às vezes é complicado, não é? E nós ficamos imaginando e repassando na nossa mente como é que vamos dizer, como é que eu me dirijo àquela pessoa. A excelência, não é? A sua graça, ou como é que vamos falar e que palavras vamos usar. E criamos vários discursos. Às vezes, irmãos, nós não sabemos como orar. Às vezes as palavras ficam difíceis. Há momentos que nós não sabemos corretamente o que pedir. Mas ora, meu irmão, porque sabe o que acontece quando você ora? A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha nessa hora para transformar a sua oração em algo que seja realmente correto e conveniente. Paulo, escrevendo também aos Romanos, ele disse: da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não quer saber o que acontece quando o irmão ora? Quando o irmão ora, o Espírito Santo está interpretando aquilo que você está tentando dizer. Há horas em que as emoções não cabem em palavras e nós nos esprememos e gaguejamos e tentamos dizer e parece que não sai. Fique tranquilo, porque quando você ora e isto acontece, é o Espírito Santo que interpreta este seu sentimento na presença do Senhor. Há horas, irmãos, em que nós vamos à presença de Deus e a única coisa que podemos fazer e que conseguimos fazer é chorar. Há horas em que é assim, em que choramos, porque nós gostaríamos de poder dizer, mas parece que as palavras não saem e aquilo que está aqui engasgado na garganta não vai. Mas há horas em que vamos à presença do Senhor e a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso contentamento é tão grande. Deus fez coisas tão extraordinárias e nós queremos expressar de alguma maneira aquilo que sentimos por Ele, mas parece que as palavras também não são suficientes. Nestas horas, o Espírito intercede por nós e Ele faz chegar à presença do Senhor aquilo que realmente deve chegar. Nós temos o testemunho bíblico, irmãos, daquilo que acontece quando nós oramos. Eu queria deixar com os irmãos alguns exemplos daquilo que a Bíblia nos mostra, daquilo que sucede quando nós oramos. Por exemplo, quando nós oramos, Deus protege. Daniel, capítulo 6, versículo 22, a resposta que Daniel deu ao rei, quando ele foi lançado numa cova com leões, era uma morte terrível que os persas tinham idealizado. Tinham grutas com aberturas pequenas, onde eles deixavam ali leões famintos, às vezes dias e dias e dias, e depois então eles desciam os indivíduos por cordas. E contam os relatos da época que normalmente antes que o indivíduo conseguisse chegar lá embaixo, já os leões tinham atacado e despedaçado aquela pessoa. Era uma morte terrível, era uma morte horrível, era uma tortura impressionante. E Daniel foi condenado porque orava, porque houve um decreto dizendo não se pode pedir a mais ninguém a não ser ao rei. E 3 vezes por dia, como habitualmente, ele abriu a sua janela e ele fez a sua oração. E por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. O que é que acontece quando nós oramos, irmãos? Deus protege. E Daniel passou a noite inteira ali, sentado com os leões. Não sei o que é que ele fez com os leões durante aquele tempo todo, não é, irmãos? Ele não era domador. Mas no outro dia de manhã, quando o rei veio perguntar, então Daniel, ainda estás aí? E o rei não dormiu. E Daniel disse, rei, estou aqui, não é? Porquê? Veja, irmãos, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum. Acabamos de ler nos Salmos que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guardam e os livram. E o irmão diz, mas eu nunca vi um anjo. Não sei. Se calhar o irmão já viu e não percebeu. Há muitas formas de Deus mandar anjos. Alguns não são visíveis, mas eles nos protegem. Alguns talvez fossem visíveis e o irmão não identificou. Às vezes são pessoas que Deus separa como anjos naquele momento, como mensageiros, como enviados e que estão ali para ajudá-lo. Eu não sei, se nós fôssemos abrir as oportunidades, talvez alguns irmãos dessem testemunhos de experiências que foram muito próximas das angélicas. Eu já contei aqui aos irmãos como tive a experiência logo depois de chegar à África, ao fim de 15 dias, eu precisei despachar um carro na alfândega. As alfândegas africanas são
complicadas. Infelizmente, a corrupção muitas vezes é significativa. E a alfândega de Bissau era famosa, porque ali realmente havia muito suco de baço, que era aquilo que se passa assim por baixo da mesa. E eu fui com esta cara de gringo e cheguei à porta da alfândega sem saber o que fazer, com um papel na mão para despachar um automóvel novo. Era um prato cheio, irmãos. E chegou um senhor e ele se aproximou de mim falando em português. As pessoas normalmente falavam em crioulo na rua, mas ele falou em português. Eu tinha só 15 dias, não sabia falar crioulo. E ele perguntou-me: precisa de ajuda? Eu disse: preciso. O que é que você necessita? Eu preciso despachar um carro. E ele pegou-me pela mão, como é hábito na Guiné, os homens dão a mão aos homens. Ele pegou-me pela mão, eu não fiquei muito confortável, mas fui. E ele então arrastou-me para dentro da alfândega, irmãos, e foi de gabinete em gabinete. E ele chegava às portas dos gabinetes e aquilo parece que se abria. Ele ia lá dentro, espera só aqui um bocadinho. Ele entrava e passado um bocado ele voltava, com um carimbo e uma assinatura. E depois ia no outro gabinete e passado um bocado voltava, com um carimbo e uma assinatura. Eu só sei, irmãos, que eu fui para lá num dia de manhã, no outro dia eu tinha o meu carro na minha garagem. E comecei a frequentar uma igreja, e naquela igreja evangélica havia um irmão que tinha sido diretor das alfândegas de Bissau. E ele viu o meu carro e perguntou assim: você despachou esse carro cá em Bissau? Despachei. E como é que foi que o fez? Eu fui lá na alfândega, despachei assim. Quanto tempo é que demorou? Foi de um dia para o outro. Ele olhou para mim e disse assim: desculpe lá, de um dia para o outro? Não. Eu sou o diretor das alfândegas, não consigo despachar um carro de um dia para o outro. Eu disse: bem, eu não sei o que é que o senhor consegue ou não consegue. Eu sei que o meu carro foi despachado de um dia para o outro. Então, irmãos, fiquei curioso, quem será este personagem que tem tanta facilidade e consegue as coisas que até o diretor da alfândega não consegue? Então peguei o nome dele e voltei. Fui a todos os agentes, a todos os sítios onde havia despachantes. Voltei à alfândega. Nunca mais encontrei o santo personagem, irmãos. Nunca mais. Ninguém sabia quem era este homem. Nunca ninguém o tinha visto. Mas naqueles 2 dias ali em Bissau, ele entrou e saiu de todos os departamentos da alfândega e despachou o carro de um dia para o outro. Irmãos, era um prato cheio para um momento de corrupção e de grande angústia. Eu não estou dizendo aos irmãos que eram anjos, mas a Bíblia diz que quando nós oramos, Deus protege e Ele coloca à nossa volta aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz que quando nós oramos, Deus abençoa as nossas famílias. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, nós lemos a oração de Ana, e ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Será que Deus se preocupa com a situação da nossa família? Será que Deus se preocupa com os nossos filhos, com o nosso casamento, com a situação em que nós estamos vivendo? Será que Deus se preocupa com uma mulher que não consegue ter filhos? Paciência, não é? Há tantos miúdos, tantas crianças por aí, adote um, não é? Você não consegue ter filhos. Paciência. Preocupa-se, irmãos. Deus se preocupa com a nossa família porque foi Ele que criou as famílias. Deus se preocupa com o nosso casamento porque foi Ele que criou o nosso casamento. E quando nós oramos, Deus abençoa o casamento, Ele abençoa a família. Meu irmão e minha irmã, têm orado pelo seu casamento? Separa um tempo, pelo menos na semana, já não digo todos os dias, para orarem juntos um pelo outro, pelo vosso amor, pelo vosso casamento. Têm orado pelos vossos filhos? Não somente na hora da angústia, do problema e da dificuldade, oram por eles sistematicamente, oram com eles, pedem a Deus que prepare o futuro dos casamentos deles. Irmãos, eu oro pelo casamento dos meus filhos desde que eles eram pequeninos. Nem sequer percebiam e entendiam nada sobre o assunto e nós orávamos. Eu lembro-me de orar pelos meus filhos e pelo seu casamento, numa época em que o meu filho afirmava categoricamente: vou ficar solteiro porque casar dá muito trabalho. E a gente concordou com ele, realmente casar dá muito trabalho, podes ficar solteiro à vontade. Ele já mudou de ideias, irmãos, mas no entretanto, nós continuamos orando. Irmãos, quando nós oramos, Deus abençoa as nossas famílias. O irmão tem orado pela sua família, quer abençoá-la, então ore, porque quando oramos, Deus o faz. Quando nós oramos, irmãos, Deus intercede e abençoa a vida de outras pessoas. É extraordinário ver a quantidade de personagens bíblicos que intercederam por outros. Veja a oração de Moisés em Êxodo 32. O povo tinha pecado de forma terrível. E Deus disse: vou destruir este povo mau. E Moisés diz: este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. E Deus perdoou. O irmão tem intercedido
tem orado, tem pedido. Tantas vezes nossa reação é a crítica, é o comentário negativo, é o falar mal. Mas tem orado, tem pedido misericórdia. Aquele vizinho que faz muito barulho e que de vez em quando o ouve discutindo com a esposa e brigando com os filhos. O irmão tem algum vizinho assim? Tem orado por ele? Ou apenas se limita a criticar e dizer, já estão outra vez aí às turras, não é? Já está outra vez a brigar, já está outra vez a bater nos filhos. O irmão tem orado por ele, tem pedido misericórdia, tem clamado para que Deus faça alguma coisa na vida desta gente. Oh irmãos, nós temos tantas pessoas à nossa volta necessitando da nossa intercessão. E nós podemos ser uma bênção tão grande quando oramos, porque a Bíblia diz que quando nós oramos, Deus atua na vida de outras pessoas. É aquilo que a palavra nos ensina. Quando nós oramos, Deus dá sustento. No meio de uma fome crítica, de uma situação em que não havia nada de comer em lugar nenhum, Deus manda o seu profeta Elias viver à custa de uma viúva estrangeira. Que teste difícil. Ele era homem. Não era só um homem que ia viver à custa de uma mulher, ia viver à custa de uma mulher viúva, e era uma viúva estrangeira. Era mesmo desagradável, irmãos. Era um desafio de dependência de Deus. E quando ele chega lá, aquela mulher diz assim, olha, a única coisa que eu tenho é um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, dá para fazer um bolinho para eu e o meu filho comermos e depois não há mais nada para se comer em casa. Acabou-se, vamos comer isso e vamos morrer. E a palavra do Senhor foi, a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmãos, quando nós oramos, Deus sustenta. Por vezes temos dificuldades, por vezes há momentos difíceis, por vezes há hora em que nós vemos a despensa diminuindo. Ore, meu irmão. É evidente que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que procurar emprego, que nós temos que lutar para encontrar onde nós podemos ter o nosso sustento. Mas ore, meu irmão, não ore depois, ore antes, ore durante, ore depois. A Bíblia diz que Deus sustenta. Eu já vivi, irmãos, momentos em que os recursos eram muito pequenos. Eu me lembro de uma vez, quando era miúdo, que os meus pais chamou-nos, a mim e a minha irmã, e ele fez um discurso imenso, muito grande, para no fim dizer o seguinte, olha, a nossa missão está com dificuldade. Nós estamos vivendo, já estamos em dezembro, estamos a viver ainda com o salário de outubro. Vai chegar ao Natal, não há condições de comprar prendas. Não há dinheiro para isso. E depois do meu pai explicar aquilo tudo, foi-se embora e fiquei eu e a minha irmã a debatermos esta crise financeira da nossa casa. Eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 6. E nós chegamos a uma conclusão muito simples. Isto de Natal sem prendas não tem graça. Não pode ser. Então nós fizemos o que nós tínhamos sido ensinados a fazer. Nós oramos, irmãos. Oração simples de criança. E nós dissemos ao Senhor, Senhor, olha, eu sei que não é o mais importante do Natal as prendas, mas dava-nos imenso jeito, se fosse possível, de alguma forma, tu arranjares umas prendinhas para nós termos o nosso Natal com esta satisfação própria dele. Os irmãos podem dizer, mas oração egoísta. Com 10 anos, irmãos, 10 anos e 6 anos, era a idade que nós tínhamos, e nós oramos e o entregamos ao Senhor, olha, Pai do céu, pronto, e esquecemos, irmãos. E os dias foram-se passando, e realmente a minha mãe montou a árvore e colocou os enfeites, mas não havia prendas embaixo da árvore. No dia 24, no fim da manhã, bateu à nossa porta o irmão Joe Fraga. Nós estávamos nos Açores, e o Joe Fraga era militar na base aérea das Lajes, ele era um militar americano, solteiro, e ele disse-me assim, olha, eu ganhei um subsídio de férias de Natal tão bom, eu não tenho família aqui, a minha família está nos Estados Unidos, eu não tenho a quem dar prendas, então olha, eu decidi trazer umas prendas para vocês, posso? E a minha mãe disse, pode? Mas quando ele disse umas prendas, nós nunca imaginávamos o que ele ia fazer, irmãos, ele trouxe 2 caixotes deste tamanho, sem exagero. Nunca tivemos um Natal tão farto. Nunca tivemos. Havia um peru, irmãos, que eu acho que ficou sendo comido até metade de janeiro, nunca mais acabava. Nunca mais acabava o bendito do peru. Irmãos, quando nós oramos, as coisas acontecem, irmãos, mas nós precisamos crer no poder da oração e realmente pararmos de falar e gastarmos tempo orando. Quando nós oramos, Deus dá sabedoria. Foi aquilo que aconteceu com Salomão. Deus perguntou, o que é que tu precisas? E Salomão respondeu, 1 Reis 3:9, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo.
e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E Deus fez dele o homem mais sábio de sempre. Não precisa de sabedoria, precisa de discernimento, precisa ter a capacidade de fazer escolhas corretas na sua vida. Todos nós precisamos. Quando nós oramos, Deus dá sabedoria. Quando nós oramos, Deus abençoa a nossa saúde. Veja o que Tiago ensinou. Não é Antigo Testamento, irmãos, é Novo Testamento. Disse Tiago, orientando naquilo que talvez seja um dos primeiros escritos da igreja cristã, em Tiago 5,14. Está alguém doente entre vós? Telefone para o Saúde 24. O texto é diferente, não é, irmãos? É outra versão. Está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Estamos orando pelos nossos doentes, irmãos. Estamos orando sobre eles. Eu vejo muitas vezes as pessoas com dificuldade em orar pelos doentes, dificuldade em pedir a cura, ficam com medo, ficam com vergonha. Mas se nós orarmos pela cura, pastor, e não acontecer nada, o irmão tem poder para curar alguém? Eu não tenho, mas Deus tem. Eu creio que Deus tem, e por isso eu oro, meus irmãos. Eu não conheço o plano do Senhor para todas as situações, então eu oro. Não é uma questão de falta de fé, é falta de entendimento, é falta de conhecimento. Eu não sei se Deus quer curar ou se não quer, eu não sei se é o melhor para essa pessoa ou não é. Eu sei que a Bíblia nos ensina que nós oramos e muitas vezes Deus cura, de várias formas diferentes. Então, irmãos, vamos orar, vamos orar. Amanhã, muitos irmãos já sabem, o nosso irmão Rosa Santos vai ser submetido novamente a uma cirurgia delicada, é uma cirurgia complicada. Já passou por uma, pensou que tínhamos resolvido a situação, vai ser preciso operar novamente. Irmãos, vamos orar. Quantos irmãos aqui podem assumir este compromisso? Pastor, amanhã, desde cedo, o nosso irmão vai entrar na cirurgia cedo. Às 7 da manhã, quando eu acordar, eu vou orar por ele. Às 9 da manhã, quando eu lembrar outra vez, eu vou orar novamente. Ao meio-dia, porque eu sei que ele ainda vai estar sendo operado ao meio-dia, eu vou interceder outra vez. Todos nós podemos fazê-lo. Quantos de nós podemos assumir esse compromisso? Atenção, meu irmão, não levanta a sua mão precipitadamente. Se o irmão quer assumir este compromisso agora, diante de Deus, diga, vamos orar amanhã pelo nosso irmão? Vamos interceder durante a manhã enquanto ele está sendo operado? Amém, meus irmãos. Irmão Rosa Santos, olha, estes irmãos aqui estão assumindo um compromisso diante de Deus de orar por si amanhã. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos, Deus atua. Quando nós oramos, Deus age, irmãos. Vamos orar e vamos interceder. Quando nós oramos, Deus perdoa. Davi tinha pecado de forma grave. Ele tinha cometido adultério, ele tinha feito uma série de aldrabices e por fim ele tinha conseguido que o marido daquela mulher com quem ele adulterou fosse morto. Mas quando ele se arrependeu, ele escreveu o Salmo 51 e ele disse, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E Deus o perdoou. Você precisa de perdão na sua vida. Há coisas que já fez, há coisas que existiram, há coisas que aconteceram, talvez haja coisas que ainda existam e que você sente que estão erradas. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus perdão. A Bíblia diz que quando nós oramos, Deus perdoa. Quando nós oramos, Deus dá vitória. Josafá ouviu a respeito de um exército de 1 milhão de pessoas. Era um exército gigantesco que estava avançando contra a sua tropa, pequenina e desorganizada. Ele não tinha forças para resistir àquele exército. E o que é que ele fez, irmãos? Ele orou. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, dentro da sua oração, ele disse, em nós não há força perante esta grande multidão e não sabemos o que havemos de fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. De vez em quando o irmão fica sem saber o que fazer. Sabe o que é que tem que fazer quando não sabe o que fazer? Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa que temos que fazer é orar, irmãos. Depois, a primeira coisa é orar. Não é sair correndo desesperados e tomar decisões precipitadas. Não sabemos o que havemos de fazer, disse Josafá. Os nossos olhos estão postos em ti. E o que aconteceu, irmãos? Foi a primeira e única vez na história que eu conheço que um exército foi para o campo de batalha com um coral na frente. Eles puseram o coral bênção na frente e foram para o campo de batalha. E foi o coral cantando enquanto eles caminhavam para lá. E quando chegaram ao campo de batalha, o inimigo estava todo morto. Não havia ninguém para enfrentar. Quando nós oramos,
Deus dá a vitória. Meus irmãos, nós precisamos levar a oração a sério. Eu quero deixar aqui um apelo prático e direto aos membros desta igreja. Nós gostaríamos de ter um ministério de oração, com pessoas que se responsabilizassem a orar pelos cultos e durante os cultos. Por pessoas que iam receber pedidos de oração que vão ser transmitidos à igreja e que vão orar por eles de uma forma direta e sistemática. Pessoas que vão ter um compromisso diário de orar pela igreja na hora estabelecida. Pessoas que vão fazer uma corrente de oração de urgência quando houver um problema, um pedido. O pedido vem ao pastor, o pastor liga à primeira pessoa, a pessoa liga à segunda e assim todo aquele grupo vai estar informado e vai poder orar por aquela situação, seja ela qual for, seja a hora que for. Nós queremos ter um ministério de oração, irmãos. O irmão ou a irmã que deseja participar deste ministério, estamos convocando os irmãos. Já falamos disto várias vezes, está na hora de partirmos à prática. Quando acabarmos o nosso culto, o pastor vai estar ali à porta atendendo durante alguns minutos e depois os irmãos que desejarem, mas com compromisso sério, havendo disponibilidade e tempo, se comprometer com a oração, eu peço que voltem para o salão e sentem-se ali daquele lado para que nós possamos conversar e vamos começar a trabalhar de forma eficaz na oração. Quando nós oramos, entramos na presença do Senhor e o Senhor age em nosso benefício. Eu creio no poder da oração. Eu espero que os irmãos também creiam e participem de forma eficaz.